As tatuagens têm uma longa história na sociedade humana, com significados e funções que variam amplamente ao longo do tempo e entre diferentes culturas. Originalmente, as tatuagens eram usadas em muitas culturas antigas como símbolos de status, proteção espiritual, rituais de passagem ou até mesmo como formas de identificação tribal. Por exemplo, entre os povos indígenas da Polinésia, as tatuagens eram profundamente simbólicas e representavam a história, a linhagem e as conquistas de uma pessoa. Da mesma forma, no Egito Antigo, evidências arqueológicas sugerem que tatuagens eram usadas por mulheres como uma forma de proteção durante a gravidez e o parto. Com o passar do tempo, as tatuagens adquiriram diferentes conotações, dependendo do contexto cultural e histórico. Em algumas sociedades, elas foram associadas à marginalização, sendo comuns entre grupos como marinheiros, criminosos ou membros de gangues. No entanto, nas últimas décadas, as tatuagens passaram por um processo de ressignificação e se tornaram uma forma amplamente aceita de expressão pessoal e artística. Hoje em dia, as tatuagens são vistas por muitos como uma maneira de contar histórias, homenagear entes queridos, expressar crenças ou simplesmente decorar o corpo com arte. Mas o que diz a Bíblia sobre as tatuagens? É pecado ou não? É isso que descobriremos no vídeo de hoje. Então já deixa o like e se inscreve no canal. E vamos pro vídeo. A Bíblia menciona tatuagens de forma específica em Levítico 19:28, onde diz: "Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor." Este versículo faz parte de um conjunto de leis dadas aos israelitas que incluíam proibições contra práticas associadas a cultos pagãos e rituais de luto. Na cultura do Antigo Oriente Próximo, marcar o corpo com tatuagens ou cortes era comum em rituais de adoração a deuses falsos ou em práticas de luto. E Deus proibiu essas práticas para distinguir seu povo das nações ao redor. No contexto do Antigo Testamento, a proibição das tatuagens estava ligada à necessidade de os israelitas se manterem separados das práticas idolátricas e pagãs. Era uma questão de identidade e santidade, já que Deus queria que seu povo fosse santo, como ele é santo. Levítico 19:2. Portanto, a proibição das tatuagens não era necessariamente sobre a tatuagem em si, mas sobre o significado cultural e religioso que ela carregava naquela época. No Novo Testamento, não há menção direta sobre tatuagens. A ênfase é colocada na transformação interior e na santidade de vida, em vez de regras externas específicas. Por exemplo, em 1 Coríntios 6:19-20, Paulo ensina que o corpo é templo do Espírito Santo e que devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Esse princípio pode ser aplicado à questão das tatuagens. Se uma tatuagem é feita com motivações que honram a Deus e não contradizem os princípios bíblicos, muitos cristãos acreditam que não há problema. No entanto, se a tatuagem estiver associada a símbolos ou significados que contradizem a fé cristã ou promovem algo contrário aos valores bíblicos, isso seria considerado inapropriado. As pessoas se envolvem na arte da tatuagem por uma variedade de motivos profundamente pessoais e emocionais. Para muitos, uma tatuagem é uma forma de expressar identidade e individualidade, transformando o corpo em uma tela viva que conta sua história única. É um ato de autodescoberta e afirmação, onde cada desenho ou símbolo escolhido carrega significados que podem ser tanto visíveis quanto ocultos para os outros, mas sempre carregados de importância pessoal. A tatuagem também pode servir como uma forma de marcar momentos significativos da vida, desde celebrar conquistas pessoais até honrar memórias de entes queridos. A tinta na pele se torna uma lembrança tangível e duradoura
de experiências emocionais profundas. Para alguns, é um ato de cura e superação, um ritual simbólico que transforma dor ou perda em algo visualmente belo e poderoso. Romanos 14 aborda questões de liberdade cristã e consciência individual, ensinando que algumas decisões são questões de convicção pessoal. O que é aceitável para um cristão pode não ser para outro, e é importante respeitar as diferenças de opinião sem julgar. Portanto, a decisão de fazer uma tatuagem deve ser tomada com oração, discernimento e consideração do impacto que ela pode ter sobre os outros e sobre o testemunho cristão. Em resumo, a Bíblia não condena explicitamente as tatuagens de forma universal, mas apresenta princípios que podem servir como diretrizes para a decisão de cada indivíduo. A principal passagem usada nesse debate está em Levítico 19:28, onde Deus ordena ao povo de Israel que não faça marcas no corpo em honra aos mortos. No entanto, essa proibição estava diretamente ligada ao contexto da época, onde as tatuagens e cortes no corpo faziam parte de práticas religiosas pagãs, associadas à idolatria e rituais de luto das nações vizinhas. O foco dessa lei era preservar a santidade e a identidade do povo escolhido, evitando que adotassem costumes que desviassem sua devoção exclusiva a Deus. No Novo Testamento não há nenhuma referência direta sobre tatuagens, mas a abordagem se desloca para a intenção do coração e a forma como o corpo deve ser usado para glorificar a Deus. Em 1 Coríntios 6:19-20, Paulo enfatiza que o corpo do cristão é templo do Espírito Santo e deve ser cuidado de maneira que reflita essa verdade. Isso significa que, ao considerar uma tatuagem, a motivação por trás dessa escolha deve ser analisada com maturidade espiritual. O objetivo deve ser sempre honrar a Deus, evitando decisões impulsivas ou que possam comprometer o testemunho cristão diante dos outros. E esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e espalhe a palavra. Eu vou ficando por aqui. Tenham uma ótima semana e que Deus abençoe a todos. Amém.